Mário Botion. Boa noite, prefeito, seja muito bem-vindo aqui ao Pimba nos Esportes. Edmar, boa noite a você, ao Marcelo, aos que estão na bancada hoje aí, principalmente aos que nos acompanham nesse momento. Prazer falar com vocês. Prazer todo meu, mudando de pato pra ganso, né, prefeito? Até o Milton Neves te elogiou, viu, prefeito? Falou que você é um saco roxo. Você deu risada com a entrevista? Eita, eu não acompanhei o programa exatamente, mas depois o pessoal me mandou e a gente acaba, depois que as coisas passam, a gente Sim. avalia e acaba dando risada com muita coisa que nos acontece, né? É verdade, mas foi muito engraçado. Ele falou: esse prefeito de Limeira é um saco roxo. Ele é médico? Eu falei: não, é engenheiro, mas porra, ele falou que todo mundo ia pegar, o homem tá certo. Prefeito, né? Não é fácil, viu? Fala dentro do contexto, né? É uma situação complicada, né, prefeito? Mas isso não, na época não me incomodou não, Sim, viu, Edmar? eu sei disso. Porque nem diz o ditado, do limão a gente faz uma limonada, e o que eu disse à época é, se isso servir para conscientizar as pessoas, tá valendo, né? Vamos embora para frente. Lógico. Bom, e importante também, antes da gente falar dessas obras aí do Limeirão, é importante que a cidade tá na faixa amarela, né? Como é bom ver muita coisa aberta, né? Aos poucos a vida está voltando, né? Claro, o vírus não foi embora ainda, a vacina ainda não chegou, mas aos poucos a vida tá voltando ao normal, né, prefeito? Edmar, isso é importante. A nossa preocupação desde o início da pandemia é cuidar da saúde das pessoas, é cuidar da manutenção da vida das pessoas. Esse é o nosso desafio, nosso propósito. Evidentemente que junto com isso existe a vida das pessoas. Na verdade a gente fala de vida e a economia faz parte da vida das pessoas, né, das nossas vidas. Então ela é importante também. E nesse momento passamos para a fase amarela, ficamos até um pouco mais surpresos no primeiro momento, depois avaliando melhor. Realmente a gente ter tido entregue 10 unidades, 10 leitos de UTI no domingo anterior, acabou também fazendo diferença na pontuação que o Estado nos faz e estabelece esse faseamento. Então o comércio abriu, reabriu, existe a gente expressiona um pouco, pressuriza um pouco a pressão toda que existiu nesse tempo todo. Mas aproveitar, Edmar, é lembrar que a quarentena não terminou. O comércio abriu, várias atividades serviços puderam voltar a funcionar, isso é muito importante. Mas é importante também a atenção das pessoas, que continua proibido qualquer tipo de aglomeração, seja ele de qualquer natureza. A circulação, a gente recomenda que as pessoas circulem estritamente necessário e principalmente lave as mãos com sabão, com sabonete, com detergente. E se tiver álcool em gel, pode ser com álcool em gel. E principalmente usar as máscaras, que é uma barreira natural e importante na contenção da transmissão, né? E diminuir a velocidade de transmissão, a gente consegue atender as pessoas de maneira mais adequada. Então, a gente está satisfeito sim, está um pouco mais aliviado, mas a preocupação, ela não diminuiu, ela continua e deve continuar com a atenção de todos os nossos munícipes, Edmar. Ô prefeito, eu fico me colocando no seu lugar. Do jeito que eu sou assim, ansioso, do jeito que eu durmo pouco, do jeito que eu sou extremamente preocupado com várias situações, eu fico imaginando, prefeito, eu acho que quanto tempo faz que você não tem assim uma boa noite de sono? Edmar, cada um tem uma característica, né? Eu não sei se isso é bom ou é ruim, eu acho que é bom, mas eu durmo muito bem, Edmar. Eu durmo poucas horas, às vezes 4 horas e meia, 5 horas e meia por noite, mas eu, graças a Deus, se eu reclamar de outras coisas, talvez até possa reclamar, mas do sono não. Eu deito e durmo, descanso, essa facilidade eu tenho já há muito tempo. E os problemas, é lógico que a gente não desliga, eles continuam, mas que eu digo sempre assim, se eu deitar com problema, à noite eu não vou resolver esse problema. Então deixa eu descansar, né? A gente faz aí, tem algumas técnicas para a gente conseguir dormir quando você está com a cabeça muito cheia. E eu preciso descansar para amanhã sim, aí com a energia renovada a gente
retoma os problemas e acha a solução para aqueles que têm, e assim a gente caminha. Então, isso, não reclamo não, durmo bem, graças a Deus. Poxa, eu vou começar a lembrar desta frase, viu? Porque eu não costumo dormir quando eu tenho algum problema. Então, mas é que o prefeito falou certo, né? Você não vai resolver esse problema pela madrugada. Então, deite, durma, descanse e siga em frente, né? O prefeito, bom, antes da gente entrar no assunto obras no Limeirão, mas como foi bom também ver os clubes abrindo, né? Claro que com 30% de sua capacidade, com uma série de normas, né? Principalmente pelo fato aí dos associados, no caso, levarem sua própria garrafinha, levarem sua toalha, limparem os aparelhos. Eu acho que o ser humano, no caso, ele tem essa preocupação. Tem muita gente que não se preocupa, mas quem vai em clube se preocupa com o próximo. E é bom ver esses clubes, como o nosso Clube Gran São João, abrindo novamente, né? Ô Edmar, eu recebi, e agora, acho que foi o dia de ontem, os presidentes do Gran, do nosso clube, do Limeira Clube, da BB, do Ítalo, do Paulistano, para conversar um pouquinho a respeito dessa questão da abertura dos clubes, né? Elas estão permitidas com as atividades que também estão permitidas fora dos clubes. E todos eles já estavam tratando desse assunto com bastante atenção, desenvolvendo protocolos. O Gran São João, inclusive, desenvolveu um protocolo bastante extenso para a retomada das atividades. E a reunião foi muito boa, a gente conversou bastante, trocaram informações, o que um está fazendo, acertaram horários, inclusive, de funcionamento, porque apesar de poder funcionar, está limitado às 6 horas também, assim como internamente as academias estão limitadas às 6 horas, abertura de bar e o restaurante também do clube. E as atividades físicas individuais estão permitidas, mas aquelas coletivas nenhuma está permitida ainda, nem fora dos clubes e nem dentro dos clubes, né? Mas é muito bom, acho que a vida... nós não voltaremos ao normal, né? Nós teremos um outro normal, um novo normal, mas está voltando aos poucos, né, com aquelas atividades que são rotineiras, ou que eram rotineiras antes da pandemia, devagar, com calma, com atenção, sempre preservando e respeitando esses regramentos que o Estado estabeleceu, e devagarzinho as coisas se encaminham, viu, Edmar? Perfeitamente. Vou passar a bola aqui pro Marcelo Pilon, que está aqui ao meu lado. Marcelo, pois não, um beijão para Renata Caran também, que fez essa ponte aí com o prefeito. Gosto muito da Renata Caran, uma competente jornalista, uma amiga minha há muito tempo. Vamos lá então. E agradecer também que ela foi sempre muito solícita com a gente. Ela é fera e ela acerta palpite, viu? Ela chega, ela tá lá do lado do prefeito. A Inter vai ganhar de 1-0. A Inter vai lá ganhar de 1-0. Esse jogo vai ser 1-1. Ela vai lá, acerta. Ô, menina pra entender de futebol. Exatamente. Vamos lá então, Marcelo. Prefeito Mário Botion, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela atenção que você sempre tem conosco. Vou tomar a liberdade agora, prefeito, de não falar com o prefeito, pedir para o amigo colocar o capacete de engenheiro, como você é, e contar sobre as obras e tomar a liberdade. Desculpa até a informalidade, prefeito. Mário, eu gostaria de saber sobre a obra do Limeirão, e é interessante estar falando inclusive contigo como engenheiro, até muita gente falou coisas, então é bom que você dá uma explicação técnica, né? A obra do Limeirão, ela começou na parte de cima, né, naquele campo de obras do lado do Shopping da Utilidade. Teve a parte do buraco do Limeirão e tem uma parte que tem uma ligação com o rio. O que foi feito nessa obra, esses estágios? Tem ainda a parte do Limeirão foi encerrada, né, ela já foi asfaltada, ainda tem a parte de cima lá do lado do Shopping da Utilidade. Explica para nós leigos, prefeito, o que foi feito em toda essa obra que foi bem complexa, por gentileza. Ô Marcelo, na verdade ela teve o sentido contrário. O primeiro problema aconteceu em frente ao Limeirão. Já é um problema mais antigo, que as intervenções que foram feitas no passado, elas não foram da maneira completa, da maneira adequada, e o problema aconteceu novamente. O que aconteceu ali que colapsou a tubulação que liga uma caixa de recepção que fica bem em frente ao portão do Limeirão até o riacho, né, onde ele desemboca lá embaixo.
A tubulação é muito funda, 14 metros, 15 metros de profundidade, o que deixou a obra bastante complexa. Trocar um tubo, refazer uma caixa, isso é coisa simples, mas na profundidade que foi bem complexa. Quando abriu-se essa abertura que foi feita ali na frente, acompanhando a caixa de captação, percebemos que os 2 tubos que dali ligam até a parte do início ali do córrego estavam colapsados. E aí nós tivemos que colocar um tubo de plástico, né, mas é um plástico especial, dentro dos 2 tubos de concreto e fazer o preenchimento porque o tubo de concreto lá acho que é de 1.200, 1,20 m de diâmetro, o que nós colocamos foi de 800, os números eu não sei ao certo, mas só para a gente ter um parâmetro. Esse restante de medida encheu com argamassa para consolidar essa nova tubulação. Embora o diâmetro que nós colocamos interno do outro seja menor, mas a característica interna dos tubos tem a mesma capacidade de transportar a água sem problema. Então ela foi complexa pela sua profundidade, agora está consolidado. E antes de terminarmos essa etapa, Marcelo, na parte do fundo do Limeirão, ao lado lá do shopping, em frente ao área de lazer ali do Limeirão, também tem uma série de captações que foram feitas à época, quando o loteamento foi construído, e bem profundas, que captam a água da parte superior do Limeirão, transportam elas, infelizmente, por baixo do Limeirão até sair aqui na frente. Também houve um colapso dessa parte de captação na parte de trás do Limeirão, que também teve que fizemos uma intervenção, recompusemos as caixas de captação e todas as tubulações que naquela área existem, e agora também está sendo já finalizado. A frente do Limeirão já praticamente está finalizado e estamos finalizando agora a área do fundo com essa manutenção da maneira adequada. Esperamos que esses problemas que nós tivemos, tanto para baixo, quanto na frente do Limeirão, quanto atrás, não ocorram mais e a gente não tenhamos mais essa perturbação, né, de obra dentro ou na frente do Limeirão, mas está tudo sob controle. Ok, tá ok. O prefeito, tomara que seja definitivo, né? Só informando aqui que o Jô fez o gol do Coringão. O Coringão tá ganhando do Atlético Mineiro em Minas, do São Paulo, 1-0 gol do Jô. E o Bragantino faz 1-0 em cima do Botafogo, gol do Alejandro, ex-atacante do Atlético Mineiro. Prefeito, tomara que seja definitivo, né? Porque esse buraco dele de trabalho para as prefeituras... era um remendo, depois abria de novo e corria o risco do Limeirão ser interditado. Me parece que agora vai ser uma obra definitiva e essa dor de cabeça a Inter não vai ter mais, né, prefeito? Esperamos que não, Edmar. A obra tinha um prazo para ser executado em função da participação da Internacional no campeonato. A gente propelou, fez uma intervenção provisória, o que permitiu o fechamento do buraco que apareceu de maneira provisória, e agora finalizamos o assunto. Espero não, tenho certeza que em caráter definitivo. Perfeito, prefeito. Vou passar a bola para o Robson Bernardo, nosso comentarista também. Agora a gente sai do assunto internacional e vai no campeonato amador, que é outro assunto também que o torcedor, o amante do futebol amador, está interessado em saber, né, Robson? Pois é. Boa noite, senhor Mário Botion. Permita-me direcionar as palavras dessa forma, né? Sempre um prazer estar falando com você e dizer que a nossa cidade tem sido bem representada, né? E naquela situação, eu gostaria só de fazer um parênteses aqui também, onde houve aquela repercussão nacional, né? A partir do posicionamento que o senhor fez com relação à doença, né? Ao vírus. E você nos nos deu um grande aprendizado, né? Que poderia, né, ter voltado as palavras da mesma maneira, né? Quando ocorreu aquele problema com o apresentador também. Então isso mostra a seriedade, né? E o equilíbrio, né? Que tem que ter nessa hora para não tornar um problema também maior do que é. E lógico, né? A gente está no segmento esportivo aqui também. Nós gostaríamos de saber, evidentemente, considerando, né, que a situação ela possa evoluir. É importante a gente falar que a gente está num período de quarentena ainda. E a gente quer saber o seu posicionamento com relação
ao esporte, né, ao amador. A gente sabe que amanhã tem uma reunião também na Liga com o presidente. Enfim, o que o senhor pode falar para a gente com relação a esse futuro, né, do esporte amador aqui na cidade de Limeira? Olha, a nossa expectativa é de que, primeiro de tudo, a população compreenda, como eu disse, que a quarentena não acabou, que tenha os cuidados necessários para que nós nos mantenhamos na faixa amarela, né, nesse faseamento que o governo do estado estabeleceu e controla. Não somos nós que controlamos, é o governo do estado que controla com o seu decreto. Lembrando que em abril nós tínhamos condições de abrir, flexibilizar o comércio, buscamos uma alternativa, infelizmente a justiça nos barrou, né? Então, dizendo que o Estado, a gente tem que seguir as recomendações ou as determinações do Estado, nós estamos fazendo. Na área do esporte, nesse momento, é permitido somente atividades pontuais, individuais, e, como eu disse, nos mantendo na fase amarela, pelo menos o que a gente tem de expectativa, ao longo de 30 dias, nós possamos passar para a fase verde, e aí na fase verde já pensar, né, em atividades coletivas, mas isso também, como eu disse, depende da liberação do governo do Estado. O tempo vai ficando curto, provavelmente a Liga deve estar discutindo algumas alternativas para a realização de um campeonato com outras características, né, numa outra modelagem, considerando que possamos voltar com atividades esportivas, coletivas, para o meio. Isso também é só um pensamento, e não é nada oficial. É bom que se diga, senão vai falar, o prefeito disse que no meio de setembro para outubro está tudo liberado. Então é uma expectativa que a gente tem de nos mantermos na fase amarela o tempo necessário, continuarmos tendo os índices necessários, mudar para a fase verde, para aí sim, provavelmente ao longo do mês de outubro, haver a possibilidade do retorno de alguma atividade ou das atividades esportivas em caráter coletivo. E aí as pessoas podem perguntar, nossa, mas aí o Campeonato Paulista terminou, agora começou o Campeonato Brasileiro. É que são situações diferentes, vocês sabem muito bem disso e devem já ter discutido esse assunto, né? Existem protocolos que os estados, no caso o estado de São Paulo, estabeleceu para poder realizar essas finais do Campeonato Amador e outros, finais do Campeonato Paulista e de outros campeonatos com todo um rigor de acompanhamento médico, de exames a todo momento, os testes, não só o rápido, mas o teste PCR, um acompanhamento muito, muito especial que somente, né, as equipes profissionais têm condição de fazer. Isso absolutamente é possível se fazer aqui nos esportes amadores, em especial no campeonato amador. Mas a minha expectativa é positiva, que ao longo do mês de outubro essas atividades possam ser realizadas, e aí a Liga vai estabelecer, e nós estamos à disposição, podendo participar, ajudar, colaborar, estabelecer um novo modelo de campeonato, um formato diferente, lógico, muito mais rápido, mas importante que ele possa ser realizado desde que as condições de saúde e o governo do estado autorizem. O prefeito, isso inclui também categorias de base ou tem uma atenção especial com a criança? Porque eu vejo muitos... as crianças são levadas nessas escolinhas pelos avós. E claro, tem uma preocupação muito grande com o idoso, porque o idoso está no grupo de risco. Como é que fica essa parte, categoria de base? Porque muita gente tem me procurado, viu, prefeito? Pô, será que as escolinhas vão poder voltar? Será que a gente vai poder treinar de novo? Se encaixa dentro do futebol amador? Olha, Edmar, a princípio, eu estou dizendo a princípio porque pode existir outras recomendações que o governo do estado vem estabelecer. Mas a princípio, à medida em que os esportes coletivos eles forem permitidos dentro do faseamento que o governo do estado estabelece, aí vale para o amador, vale para as categorias de base, e nesse momento vale ainda mais o posicionamento de cada pai, né, de cada família, no sentido de permitir ou não, achar prudente ou não a participação das crianças nessas atividades. Considerando que no momento que isso for permitido, que as condições, segundo a leitura do Estado, elas permitem
a prática esportiva de contato, porque hoje isso não é permitido. A gente entende que tendo essas condições de saúde para a realização de atividades coletivas, aí não tem muita diferença, né, Edmar, de ser o adulto ou de ser os jovens ou as crianças. Aí vai mais, como eu disse, irá mais da decisão e da decisão mesmo dos pais de permitirem ou não, ainda dentro de um período um pouco mais crítico ainda, a participação dos seus filhos em atividades esportivas, em especial as escolinhas. Perfeito, prefeito. Para finalizar, mais uma colocação do Marcelo. Sim, gostaria de perguntar também a você, prefeito, a relação desse ano, né, de 2020 com a Inter de Limeira. Antes de procurar até as informações sobre a obra com a prefeitura, eu falei com o presidente Lucas Andréa e ele fala do bom relacionamento que ele tem com você, estreito relacionamento. Ele até me comentou que você ajudou muito na questão da reforma do Limeirão. Gostaria de saber como está a relação hoje, né, com a Inter, a visibilidade da Inter ter voltado para a primeira divisão do Campeonato Paulista e o que isso ajudou você como prefeito da cidade. Mário, por gentileza. Olha, Marcelo, o bom relacionamento, nós sempre tivemos abertura, não só para Internacional, mas para o Independente também. São dois clubes de tradição, mas em especial para o Internacional, por ter mudado de série, disputado o campeonato da Série A1, ter feito uma campanha muito boa, permaneceu na Série A1. Esse, eu penso que, é lógico, entra numa competição, o objetivo é ser campeão, mas dentro da realidade de cada clube também tem que ser avaliado as oportunidades, né? Penso que ficar na Série A1 do Campeonato Paulista, que é o campeonato mais expressivo do Brasil todo, já é uma coisa bastante significativa, e isso aconteceu pela gestão do presidente Lucas, da sua equipe, pela tranquilidade como ele sempre tratou as questões, com equilíbrio como sempre ele tratou as questões. Eu sempre tive abertura, sempre estive disponível, a prefeitura sempre esteve disponível, mas com o Lucas isso também foi também mais fácil até. Nós fizemos tudo aquilo, Marcelo, que estava dentro dos limites, eu diria, dos limites legais. Talvez não, pessoalmente eu gostaria de ter feito muito mais, mas dentro dos limites legais, nós fizemos aquilo que foi possível para colaborar com a Internacional, porque é do interesse, não do prefeito, mas é o interesse da cidade de ter um time na divisão especial, participando do Campeonato Brasileiro, porque eleva o nome do nosso município, Brasil afora. Isso é sempre muito importante para que o município seja conhecido, as suas atividades econômicas sejam reconhecidas e, eventualmente, possamos atrair para cá novos investimentos, novas empresas, gerar renda, gerar novos empregos. Isso é importante. Então, dentro desse aspecto, a manutenção e a permanência da Internacional na primeira divisão é muito importante para todo o município. Perfeitamente. Prefeito, muito obrigado por sua entrevista. Foi esclarecedora, isso é muito importante, principalmente para o torcedor da Inter ficar ciente dessas obras que foram feitas ali na frente do Limeirão, sobre o campeonato amador, categorias de base. Prefeito, grande abraço aí, se cuidem. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos vocês aí, tenham cuidado sim, respeitando e procurando cumprir com todo o regramento que está estabelecido aí, para que a saúde permaneça boa e a gente possa continuar com a mesma determinação, que é prestar serviço de qualidade para a nossa população. Grande abraço a todos, boa noite. Valeu, boa noite, prefeito Mário Botion participando com a gente.